Agora, minha gente, atenção! A Universidade Federal do Estado, por meio do projeto EpiSergipe, apresenta resultados da terceira fase desse projeto de monitoramento dos casos da Covid-19 no estado. O Bruno já nos trazia essa importância, já nos antecipava o quanto é relevante esse trabalho em Bruno Cavalcante. Agora te desejando, Bruno, são 12 horas e 7 minutos. Boa tarde, meu querido. Uma boa semana de trabalho para nós, hein, Bruno? Amém, Sérgio. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando aí o Balanço Geral. Pois é, Sérgio, esse aumento a gente já vem observando todos os dias, né? Esse projeto que foi dividido em 3 fases, passou por 15 municípios e todas as fases, todos os resultados que eram divulgados, a gente percebia esse aumento. Se for comparar com a segunda fase, é um aumento de 30%. A maioria dos casos estão nos grupos de 20 a 59 anos e a maioria dessas pessoas são do sexo feminino. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o professor de epidemiologia aqui da Universidade Federal de Sergipe, o professor Paulo Martins. Professor, boa tarde para o senhor. Esse projeto, ele realiza testes sorológicos, testes rápidos e vocês observaram isso, né? Um aumento a cada fase. Boa tarde a todos. Exatamente, essa é a terceira fase do projeto EpiSergipe, tá, que foi realizada agora de fevereiro a março desse ano. Exatamente, ela mostra um aumento em relação às fases anteriores, né? A segunda fase realizada ao longo do segundo semestre do ano passado, a primeira fase realizada em julho do ano passado, e a gente observa exatamente nessa fase um avanço da soroprevalência da Covid-19, né? Do novo coronavírus aqui no estado. Esse trabalho ele monitora 15 municípios estratégicos, né? Exatamente para a gente poder entender a dinâmica, o comportamento da pandemia, para ajudar os órgãos competentes para a tomada de decisão em relação às medidas que têm sido adotadas ao longo do tempo. Professor, nessa terceira fase, teve algo que chamou a atenção, se for comparar com as outras duas? Bom, além do aumento da soroprevalência, ou seja, o aumento da detecção de pessoas com anticorpos para o novo coronavírus, a gente observou um aumento dessa proporção de pessoas que apresentaram anticorpos para esse vírus, tá? Nessa faixa etária de 20 a 59 anos de idade. Isso a gente observou ao longo de toda a série histórica desse projeto, né? E isso vem ratificando exatamente o comportamento que a gente vem observando, né, nos boletins oficiais do governo do estado, né, e especialmente também da Prefeitura Municipal de Aracaju, de uma grande quantidade de pessoas jovens sendo admitidas nos hospitais, né, com casos graves da doença. Além dessa exposição, tá, dessa faixa etária mais jovem, né, de 20 a 59 anos, ao novo coronavírus, né, à medida que o plano de retomada das atividades econômicas foi sendo colocado em prática, especialmente a partir do segundo semestre do ano passado, a gente tem uma condição diferente hoje em relação à pandemia, que é a mudança do perfil das variantes que vem circulando aqui no estado, especialmente em relação à variante P1, né, que é a variante brasileira, que tem sido associada à maior taxa de transmissão, né, da doença, a maior capacidade que ela tem de escapar ao sistema imunológico, ela também está associada a casos de reinfecção, e agora a gente também tem percebido que ela também está sendo associada a casos mais graves da doença. Então, exatamente isso que a gente tem visto, né, em relação à mudança do perfil clínico dos pacientes que têm sido admitidos nos nossos hospitais. Então, os resultados do EpiSergipe, né, que avalia essa soroprevalência, ela ratifica essa condição, tá, que a gente tem visto em relação ao perfil dos pacientes que vêm sendo internados. Professor, como o senhor falou, né, os testes foram realizados em 15 municípios aqui do estado e foram divididos em 2, né, Grande Aracaju e o interior do estado. Dessa divisão, algumas cidades chamaram também a atenção em relação a esse resultado? Bom, a gente observou em relação à segunda fase, né, no segundo semestre do ano passado, um avanço importante da epidemia na Grande Aracaju, tá, com destaque especialmente para Aracaju, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. Mas a gente também teve um avanço importante da pandemia em alguns municípios específicos, tá, aqui no nosso estado, com destaque para Canindé de São Francisco, Porto da Folha, Propriá, Capela e Itabaiana. Então esses municípios são os municípios que tiveram um avanço, tá, em termos de soroprevalência da doença, ou seja, significa que ao longo dessas fases do projeto, ao longo da pandemia, esses municípios tiveram um avanço importante da circulação do vírus na comunidade. Professor, para a gente finalizar aqui a nossa participação, diante desse resultado, né, a gente sabe que termina agora, o projeto vai continuar, mas voltado para outras pesquisas.
a importância de ainda continuar com essas medidas restritivas, né, professor? Exatamente. Esse projeto ele acaba mostrando, tá, especialmente agora em fevereiro e março, uma ampla circulação do vírus em território sergipano. Tá? A gente teve uma quantidade muito grande de pessoas, né, com infecção ativa ou com infecção recente pelo novo coronavírus, diferente do que a gente observou nas fases anteriores do projeto. Então a gente soma essa grande circulação do vírus, a presença dessa nova variante aqui no estado, a AP1, a mudança no comportamento clínico dos pacientes internados, ou seja, jovens, às vezes sem comorbidade, sendo internados com quadros mais graves da doença, e isso tudo acaba ratificando, confirmando a necessidade de não afrouxamento das medidas restritivas adotadas até então. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelas informações, parabéns pelo projeto, não só para o senhor, mas para todos os professores que fazem parte. É um projeto com bastante gente, Sérgio, que faz parte desse projeto, então vai aqui nossos parabéns para vocês aí, que estão contribuindo nesse combate da Covid. Então é isso, Sérgio, está aí a participação do professor e a gente pede e torce que essa vacina seja ampliada, seja acelerada, para a gente diminuir ainda mais esses casos. Eu volto com você no estúdio, Sérgio.